Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Estamos iniciando aqui mais um curso, mais uma aula gratuita do Diálogo Transformador. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Olá, Carol Carmona, Maiara, sejam bem-vindas. Nós estamos hoje nessa aula com a transmissão somente pelo Instagram, ok? Se vocês puderem aí, tiverem pessoas de vocês que estão lá no YouTube, no Facebook, puderem avisar que hoje nós estaremos somente no Instagram. Olá, Irene, boa noite, seja bem-vinda. Eglaci Batinga, seja muito bem-vinda. Tô aguardando aqui, tá, gente, pra gente iniciar essa aula maravilhosa, né? Esse é um dos assuntos mais poderosos e transformadores aqui do nosso instituto. É o diálogo transformador e nós sentimos o desejo de presentear as pessoas com 14 aulas ao vivo. E aqui estamos, entregando essas aulas com todo o nosso amor, né? Bom, eu vou começar agora, então. Vamos lá. Bom, o que é o diálogo transformador, né? Boa noite, Eglacio. O diálogo transformador é uma comunicação que transforma conflitos em acordos e que constrói relacionamentos inabaláveis. Então, o diálogo transformador, ele vai alinhando o casal, alinhando as pessoas com quem você pretende construir esse relacionamento inabalável e alinha através de um movimento, de uma construção de técnicas de conhecimento científico multidisciplinar, neste mesmo objetivo, nesta comum ação ou numa comunicação, ação comum, para que as pessoas possam se utilizar desta ciência que está por trás dos relacionamentos e que de fato abençoa tantas vidas. Então, nós estamos aqui entregando porque de todo o trabalho que a gente faz, nesses 22 anos de empresa, do Instituto Educacional Paiva, 22 anos, nós temos aqui o que eu poderia dizer que é a nossa maior preciosidade, que se chama diálogo transformador. Por quê? Porque, para que vocês entendam, os relacionamentos, são redes, são entrelaçamentos, laçamentos, laçamentos de rede, relacionamentos. Então, por isso nós falamos tanto na rede, mas é uma rede, gente, invisível a esses olhos, Nós não conseguimos enxergar essas redes, mas podemos enxergar quando de fato nos conectamos a elas. O que acontece quando um relacionamento finaliza, quando os conflitos, emergem e você não consegue encontrar acordos diante desses conflitos? É como se fios dessa rede ficassem soltos, Então eu já falei para vocês em outras aulas que uma das coisas que a gente faz é trazer assuntos específicos, temas específicos que pela nossa experiência profissional, que trabalhamos todos os dias somente com esses assuntos de relacionamento, com foco nas famílias, nós percebemos que são os principais temas, causas de quebra dessa linha, que linhas ficam soltas e daí os divórcios, e daí tanto sofrimento, até crimes de família. Então, diante disso, a gente traz esses temas e a gente aplica
a comunicação não violenta, a gente aplica técnicas de negociação, a gente traz um pouco da escola de Harvard, a gente traz de outras escolas poderosas para negociação, tudo, né? O que eu aprendi, me especializei dentro da área do direito para negociações, grandes negociações, né? E que agora eu trago e adapto para a pessoa na sua casa, na sua família. Então vocês imaginam que grandes negociações na área jurídica são resolvidas através dessas técnicas. Imagina, sabendo que são tão simples, você se habituar a colocar em prática na sua vida. Você conseguir fazer isso com seu filho, você conseguir fazer isso com seu marido, você conseguir fazer isso com seus colaboradores, com as pessoas da empresa. O quanto de ganho emocional, estrutural, o quanto que essa sua rede vai ficar mais poderosa. Então, gente, sejam todos bem-vindos, é uma grande honra recebê-los aqui. Matheus, Márcia, Ângela Maria, Alencar, né? Sejam todos bem-vindos. E aí, gente, a gente começa a perceber, Alan de Paiva, seja bem-vindo, a gente começa a perceber que quando se coloca este movimento em prática, essa sabedoria das redes, sabendo que existem fios, que quando você conecta esses fios novamente, você faz esse alinhamento e aí começa uma ação em comum e através dessa comunicação, você vai conseguir de fato viver de uma vez por todas o sonho dos seus relacionamentos. Porque entra ano, sai ano e as pessoas sofrem tanto com seus relacionamentos, né? As pessoas não sabem lidar com tudo isso. E você percebe tantos livros, tanta gente falando, mas quando você vai olhar, não tem consistência, né? Não resolvem o problema. Aqui nós sabemos e já aplicamos, né, com esse tempo aí de vivências, de experiências na nossa própria vida e por isso falamos em verdade. E também na vida de pessoas que nos acompanham, dos nossos alunos, dos nossos clientes, né? Tanto na parte educacional, como na parte jurídica. A aplicação deste conhecimento vem revolucionando a história dos relacionamentos. A aplicação desse conhecimento, de fato, está criando bases poderosas, bases inabaláveis para que famílias sejam estruturadas e possam de fato viver relacionamentos incríveis. Então hoje eu vou trazer um pouco para vocês, né? Iniciando aqui a nossa aula, eu vou trazer um pouco de pontos específicos que a gente pode chamar de habilidades, né? Habilidades de comunicação emocional que possibilita a criação desses relacionamentos inabaláveis, que são relacionamentos mais ricos, relacionamentos mais satisfatórios. E aí nós encontramos uma variedade de fios, como eu falei, é uma rede, e esses fios podem estar soltos, então eu vou trazer nesta linguagem de fios, né? E fios que são verbais e fios que são não verbais, que se você conseguir pegar esse fio da meada e fazer a conexão novamente, você consegue através deste movimento e fortalecendo, tecendo a sua própria rede. Então, trazendo aqui como exemplo para vocês hoje, as expressões faciais são maneiras de comunicação que é importante a gente prestar atenção quando a gente quer desenvolver um relacionamento com o outro. Seus movimentos corporais, seus gestos, a maneira de tocar. O próprio toque é um fio, é uma maneira de fazer essa conexão. O tom da voz da pessoa, as palavras descritivas e até as metáforas. Então, nós temos uma aula específica somente sobre metáforas, outra aula sobre arquétipos, né? Aula sobre símbolos que você consegue captar e poder trabalhar para que essas pessoas possam receber as informações necessárias para se conectarem e para criarem um conhecimento seu e se permitirem ser conhecidas por você
num nível muito mais profundo. Então você percebe que os sentimentos das pessoas, as emoções delas, aparecem em várias. Você só precisa ter olhos para ver, porque elas aparecem em várias formas, em vários pontos, que se você aprender e treinar a sua visão, você vai conseguir perceber. Então, teve uma história, vamos contar uma história simples do dia a dia, né, para a gente poder elucidar isso. Teve uma pessoa, uma cliente, que ela falou que estava preocupada com o irmão dela. O irmão dela terminou um relacionamento de mais de 12 anos, né, e ela foi na casa, né, onde esse irmão morava, ficou morando sozinho. Ela foi lá para jantar com ele. E chegando lá, ela perguntou para ele como ele estava. E ele disse que estava bem, estava tudo bem com ele, estava tranquilo. E aí ele disse assim que, na verdade, ele deveria ter se separado, se divorciado há muito tempo antes, porque não tinha nada a ver ele com a ex-mulher. E eles jantaram. Só que essa cliente estava preocupada porque ela tinha essas habilidades, ela tinha essa percepção, né? E ela percebeu que, apesar dele dizer que estava bem, os gestos dele estavam mais lentos, né? Ele estava com uma maior dificuldade de percepção das coisas. Ele falava de uma maneira um pouco mais lenta, numa voz, numa tonalidade um pouco mais baixa do que o normal. Então ela sabe que, juntando esses elementos que ela observou, ela consegue dar nome para o sentimento que ele estava, que é a tristeza. Então é uma pessoa que não conseguiu expor seus sentimentos. E aí diz, não, tá tudo bem, tá ótimo, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas isso são palavras ao vento, palavras vazias, né? Os sentimentos, eles vazam. Eu digo que o nosso corpo é fofoqueiro, né? Ele fofoca mesmo. Ele conta tudo. O nosso corpo, o nosso tom de voz, tudo em nós acaba contando o que é que a gente tem. Então, essa percepção de que tem alguém querido, olá, Luciana Barros, tem alguém amado da gente que está dizendo que está bem, mas a gente consegue perceber que não está. Essa pessoa, na verdade, não está conseguindo se comunicar, ela não está conseguindo expressar o que ela está sentindo, ela não está conseguindo colocar as suas reais necessidades. E é este o ponto-chave que as pessoas têm tanta dificuldade, né? Dificuldade de colocar nome para os seus sentimentos. E eu acho tão interessante, gente, que isso eu percebo dia a dia, quando eu pergunto para as pessoas e falo: o que você sente em relação a este fato? Como é o nome do seu sentimento? Aí, muitas vezes a pessoa me responde: incômodo. Gente, incômodo não é um sentimento. Você sente incômodo por causa do sentimento que está causando o incômodo. Então, o que é este incômodo? É raiva? Você está com raiva, por isso você está incomodado? Você está triste, por isso que você está incomodado? Né? O que você está sentindo para você estar incomodado? Né? Mas as pessoas não sabem dar nome aos sentimentos. Então, na maioria das vezes, elas só respondem que está tudo bem. Está tudo bem. E essa minha cliente, percebendo isso, ela falou: acho que eu vou chamar meu irmão para a gente sair, comer uma pizza. Eu acho que nesse momento é importante que ele tenha assim, mais companhia, para que ele passe por esse período. Então, gente, muitas vezes as pessoas nem percebem, né, que as pessoas amadas, elas estão passando por algum período difícil e você nem percebe, você está tão ocupado com a sua vida, né, que você não percebe. Quando eu sinto que alguém que eu amo, e quando eu falo alguém que eu amo, não é pessoas somente da minha família e da minha parentela, pessoas que eu me importo, que eu conheço, né, clientes, às vezes eu percebo que tem alguma coisa estranha. Eu vou lá e mando mensagem. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Quer conversar comigo? Sabe? A gente precisa buscar esses fios da meada para conectar a nossa rede. É uma rede, é a rede do amor, é a rede dos nossos relacionamentos. A gente não pode deixar os fios se soltarem. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né?
sobre essa questão da revelação dos sentimentos, da necessidade, né, de que as pessoas se conectem a elas mesmas e aos outros, né, que seus sentimentos sejam dados assim a conhecer, né? Então, existe aí, a gente vai trazer um pouco da questão de como fazer a leitura corporal, a leitura do rosto, das expressões faciais. Isso é uma ciência, é um conhecimento profundo, né, que facilita para você se conectar ao outro. Então, tanto essa questão de se familiarizar com essas expressões faciais, com esses formatos de rosto, entender como que isso tudo se dá, né? Entender um pouco de gestos, de movimentos, porque nós, seres humanos, nós temos alguns padrões, né? Então, não foge muito desses padrões. Eu diria que nós temos aí de 5 a 7 padrões específicos que dá para você, de fato, conseguir reconhecer no outro. Uma outra questão, que é a questão da aula de hoje específica, é uma linguagem específica que eu chamo linguagem do toque. O quanto é importante, principalmente para quem está assistindo esse vídeo, que vai participar da vivência, a vivência que vai acontecer hoje pelo grupo lá da matemática, da Academia Matemática das Relações, este grupo que faz parte do curso chamado Nome Transformador, para quem vai viver em casal, né? Esta vivência é importante saber desta linguagem específica, a linguagem do toque, porque é isso que vocês vão vivenciar hoje. O toque, gente, ele fala muito, né? Existem pessoas que essa é a linguagem principal delas. Elas precisam de toque, elas precisam de abraço, elas precisam de carinho. Para elas é necessário um afago, um cafuné, né? Um toque mais sensual, um toque de desejo, um toque de massagem, né? Então, dentro do diálogo transformador, este conhecimento também é ensinado. E aí eu quero dizer, né, o quanto essa questão do toque, né, desse espaço que existe entre nós, necessita de pontes, né, pontes que nós precisamos construir através destes espaços, né, através do toque. Então o toque, ele é uma ferramenta importantíssima nesse processo de apresentar e responder esses fios soltos emocionais, né? Quando você percebe um fio emocional, você precisa se conectar a ele para poder tecer a sua rede. E aí, o toque transmite canais de sentimentos em muitas situações, né? Você pode ter vivido, por exemplo, exemplos que eu vou trazer para vocês se lembrarem da importância da linguagem do toque. Você lembra do seu primeiro emprego de verdade? Aquele aperto de mão da pessoa que te contratou? Como foi maravilhoso aquele momento? Você lembra do seu primeiro namorado? Da primeira pessoa que você estava lá paquerando? Aquela pessoa tocou na sua mão, pegou na sua mão. O que você sentiu, né? Você lembra quando você estava com amigos, com colegas, aquele grupo da escola, pessoas com quem você passava dias e dias, e aí você participou de um campeonato e vocês ganharam, vocês venceram aquele campeonato, aquele abraço do grupo na hora da vitória, todo mundo pulando e vibrando aquela vitória. Quando você sai com seu marido, né, e você coloca a sua mão no bolso dele, abraçados, caminhando, por exemplo, pelo parque, pelo shopping, este momento como é gostoso. Você lembra do primeiro banho que você deu no seu filho recém-nascido? Como foi esse banho? Aquele momento cuidadoso, aquele momento maravilhoso, aquele bebezinho tão pequenininho, né? E você ali com aquela aguinha morna, né? Segurando ele na banheira. Como foi aquele momento, aquele toque? As palmadinhas nas costas do seu melhor amigo no dia do casamento dele.
que ele conseguiu, ele naquela alegria, aquela felicidade, você chega, parabeniza ele e dá um tapa assim. Você sabe a história de namoro com aquela pessoa, a história do sonho dele e o momento que está se iniciando agora, a criação de um novo sistema, né? Do seu filho, né? Quando consegue uma vitória, o abraço que você dá nele de parabéns por ele ter conseguido, ter vencido aquela etapa, né? A lembrança de segurar a mão de um dos pais que estava ali à beira da morte, aquele pai que estava ali alternando entre consciência e inconsciência. Tem uma cliente nossa que ela marcou muito a gente, né, contando de um relacionamento, de um toque específico com a mãe dela, que desde pequenininha ela fazia toques assim na orelha da mãe. E aí veio esse período de pandemia, ela foi afastada da mãe. E ela não conseguia chegar perto, porque a mãe era uma pessoa idosa e estava ali em risco, pessoa de risco. E no dia que a mãe dela faleceu, ela teve a oportunidade de ficar com a mãe dela. E ela ficou fazendo esse carinho nos últimos momentos, quando a mãe dela fez a passagem, partiu. Ela estava podendo reviver esse toque. Imagina esse toque, quanta informação tem aí, de ficar abraçado, né, com o seu marido, com a sua esposa no meio da noite, né, podendo deitar no peito, né, fazer uma massagem nas costas. O quanto o toque passa informações emocionais e fazem essa conexão do fio. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Para quem vai fazer a vivência hoje, dê atenção ao toque, às informações que você está passando com esse toque, para a pessoa que você está tocando. Então, pesquisas demonstram que tocar e ser tocado pode exercer um tremendo impacto nos sentimentos de saúde e de bem-estar das pessoas. Pessoas que ficam recebendo carinho. Você está assistindo um filme e aquele carinho em você, carinho na orelha, carinho no cabelo, aquele carinho, sabe? Isso faz bem, isso traz saúde para as pessoas, né? Teve uma pesquisa, né, de uma equipe de psicólogos lá da Universidade de Miami, revelou benefícios que o toque pode proporcionar ao desenvolvimento emocional dos bebês. Mesmo quando a mãe dos bebês está deprimida, com o toque ele recebe muitos benefícios. E essa é uma importante descoberta, né? Porque uma mãe deprimida, ela pode potencialmente prejudicar a maneira como o cérebro do bebê aprende a processar os sentimentos. Porque esse aprendizado de como processar os sentimentos está muito conectado à formação do sistema nervoso central. Eu já falei para vocês do processo de mielinização, né? Então, o quanto a mãe, né, aqueles primeiros momentos, que é o convívio com a mãe, influenciam neste padrão, né? A mielinização, ela vai tornar a percepção, né, emocional um padrão, uma programação que a pessoa leva para a vida adulta e para sempre. Que daí que a gente consegue, através também do diálogo transformador, montar, através da análise corporal, os mapas, né, das pessoas que participam deste atendimento. E aí dentro deste mapa, cada um consegue compreender como o outro percebe a vida, qual a percepção que o outro tem da vida. Olha como isso é extraordinário, gente. Você poder se especializar em como o seu marido percebe a vida, nas percepções, o formato como tal padrão, né, programado na mente dele e vice-versa. Né? Então, este momento da mãe, principalmente nos primeiros anos de vida, da gestação, até os primeiros anos de vida, são primordiais para essa formação, né, do cérebro, do sistema nervoso. Então, a gente percebe aqui que estímulos, né, estímulos inofensivos, estímulos divertidos, como por exemplo ficar olhando
bolhas de sabão subirem, né? Isso pode levar a criança a se desenvolver. Quando esses pesquisadores, eles ensinaram as mães a tocar, massagear os bebês, né? Eu vi ali, sem querer fazer propaganda, mas a gente acaba fazendo, né? Da Natura, aquele mamãe, bebê, alguma coisa assim. Eles trazem, né, todo um ensino a respeito de como massagear seu bebezinho. Então, o quanto isso de fato contribui para essa criança. Para a criança, não só para o bebê, para o adulto, nós precisamos de toque, gente. Essa linguagem do toque, ela é fundamental, né? Então, essa pesquisa, ela revela, né, que a mãe, ela exerce um efeito positivo duradouro na criança e pode compensar os efeitos negativos resultantes do fato dele ter sido criado por uma mãe deprimida. Boa noite, Lucinádia Inácio, seja muito bem-vinda. Então essas descobertas, elas são tão importantes, né, que foi criado um instituto de pesquisa do toque nas universidades para estudar mais a fundo o poder do toque. Então, o poder do toque é um dos pontos que nós trabalhamos dentro desse diálogo transformador. E a gente está ensinando você para que você toque, para que você busque vivenciar esta linguagem no seu relacionamento, né? Então, as pessoas, elas usam muito esse toque para comunicar o seu envolvimento com a outra pessoa. Dependendo da maneira como ela toca, você sabe o tipo de envolvimento. Ao mesmo tempo, o toque também pode ser usado como uma linguagem ofensiva, como esse caso que estourou de um dos diretores da emissora da Rede Globo, a maneira como ele tocou, a maneira como ele agiu, né, com aquela moça, a Dani Calabresa, né, foi um estouro aí, ele chegou a ser afastado, afastado não, ele foi realmente mandado embora, né, da Rede Globo por causa disso. Oi, Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Entende? Então, esse movimento aí está totalmente relacionado ao toque quando é inapropriado, né, trazendo aí uma linguagem de intimidade onde de fato não existe, né? Mas onde existe, o toque é necessário, né? Desempenhando um papel poderoso, né? Tanto no início de namoro e nos compromissos mais sérios também. Então, estudando homens e mulheres solteiros, lá em bares para solteiros, restaurantes, festas, um pesquisador, ele observou que o toque da mulher, ele pode influenciar muito a atração que o homem sente por ela. Então, a pesquisa mostrou o poder que as mulheres exercem ao tocar os homens com as mãos, com os joelhos, com coxas, com seios. A maneira como você toca o seu marido, né? Vai fazer total diferença na sua vida. Então, esses sinais, né, eles trazem um prognóstico melhor sobre o interesse do homem pela mulher do que pela aparência física. Olha que resultado extraordinário. Então, o toque é uma forma importantíssima de duas pessoas indicarem aos outros que elas estão atraídas uma pela outra. É uma maneira de você mostrar que está junto. Você coloca sua mão assim no ombro, você está junto daquela pessoa, né? Você está ali. Então, esses comportamentos de dar as mãos em público são sinais de vínculo. Tanto é que tem pessoas que estão num relacionamento em público, não andam de mãos dadas, né? Geralmente a mulher, ela se sente ofendida, porque é como se este homem não estivesse assumindo em público o relacionamento deles. Veja como tem até uma música, né? Uma música popular que diz: se você tem ciúmes, então pega na mão. Tem um negócio assim, parece que é um funk, né? E é bem por aí mesmo, é uma maneira de você expressar o vínculo, né? São sinais de vínculo com aquela pessoa, né? E uma das pesquisas do que eu estou trazendo para você, que foi do pesquisador Erving Goffman, né?
O entrevistador, ele se aproximava de casais que estavam na fila do cinema, começava a fazer perguntas, né? E eram perguntas impessoais ou perguntas muito íntimas. E aí, se o entrevistador era homem, fazia perguntas íntimas à mulher, o homem que estava na companhia dela geralmente demonstrava mais sinais de vínculo do que quando as perguntas eram impessoais. Quando eram perguntas íntimas, geralmente eles abraçavam suas mulheres, colocavam a mão para mostrar ali vínculo. Quando eram impessoais, eles nem tocavam. Veja que interessante. Então, as pessoas, elas demonstram que a quantidade de contato físico que os casais exibem em público varia de acordo com o estágio do relacionamento. Se você vê um casal que não pega na mão, um casal em público, né? Tem um casal que eu conheço, também foram clientes meus, mas também fui cliente deles, né? Este casal, eles estão juntos, acho que faz uns 35 anos, gente, se não for mais, tá? E aí, em público, não parece um casal. Um senta de um lado, o outro do outro. Eles nem sentam perto, né? Você percebe casais em público, né? Sentando no restaurante, cada um com seu celular, de frente para o outro, nem se olhavam. Você consegue perceber o nível de relacionamento do casal pelos toques que eles demonstram em público. Olha que extraordinário. Eu estou trazendo um conhecimento baseado em pesquisas, né? Documentadas, né? Então, veja que você consegue perceber, inclusive em casa, a maneira como o casal dorme mostra o nível de intimidade que eles têm. Tem casal que um vira para um lado, o outro para o outro, né? Não chegam perto. Então, quando você dorme abraçado, esse é um nível de intimidade muito profundo, né? Então, no início dos relacionamentos, né? Relacionamentos heterossexuais, os homens, eles tocam muito mais do que as mulheres. E mais tarde, né? Quando os relacionamentos vão ficando mais sérios, aí começam as mulheres a tocar de igual modo os homens. Então, olha que interessante. No início do casamento, as mulheres tocam mais do que os homens. Então, são estágios de um relacionamento mostrando o interesse de cada um que você consegue perceber através dos toques. E além de comunicar afeto, comunicar conforto, né? Comunicar que estão juntos, que estão vinculados, que os fios estão ali conectados, o toque ele pode ser usado como uma demonstração de poder e controle também. Então, a maneira do toque faz total diferença, né? Tem mais pesquisa aqui, né, de observação em situações de trabalho, né, que mostraram que pessoas que sentem muito mais à vontade para tocar nos subordinados, né, muito mais os chefes querem tocar nos subordinados do que os subordinados nos chefes, nos superiores. Então, essa descoberta, ela traz várias maneiras pelas quais um assistente ele pode interpretar, né, uma palmadinha nas costas que recebe do chefe. Ela pode ter vários significados ali. Então, independentemente da intenção do chefe, a reação da pessoa pode variar, né? Então, uma palmadinha nas costas pode significar que a pessoa está sendo reconhecida pelo chefe, pode significar que ela está sendo protegida pelo chefe, pode significar que ela está sendo intimidada pelo chefe, pode significar que ela está sendo assediada sexualmente pelo chefe. Então, se a pessoa se sentir ofendida por esse toque, o desequilíbrio de poder neste relacionamento pode fazer com que ele tenha dificuldade para se comunicar e até para se queixar, como eu acabei de falar do caso da Dani Calabresa, lá do diretor do Márcio, né? Márcio Melrin, lá da Rede Globo. Então, essa dinâmica também é muito comum nas famílias, nas questões relacionadas, né, aos relacionamentos abusivos. Então, veja como o toque, somente o toque, tem uma linguagem tão profunda, né? Então, a pessoa que comete o abuso,
Ela decide quando e onde o toque será permitido. E a vítima não tem nenhum poder sobre essa situação. Então, o toque, gente, né? Caminhando aqui para o final da nossa aula, o toque, ele pode provocar fortes emoções. E é preciso prestar atenção também às normas culturais, né? Se a gente trouxer, assim, alguns países europeus, por exemplo, as pessoas se cumprimentam socialmente com um beijo. Um beijo em cada maçã do rosto, né? Nos Estados Unidos, um aperto de mão, um leve abraço. No Japão, nenhum contato é esperado, né? Uma leve inclinação de cabeça é considerado mais apropriado. Então, as normas, elas podem diferir de acordo com a idade, com o sexo, com a religião, com a profissão, com outras características, né? E se você estiver consciente dessas normas, você pode seguir para se enquadrar melhor, para se misturar, para se socializar, sem chamar uma atenção indevida, né, para si mesmo. Então você pode escolher mostrar o seu ponto de vista não seguindo as normas, através do toque. Olha que extraordinário. Quando você percebe uma atração sexual mútua, né, entre você e uma pessoa que você acabou de conhecer. Um toque carinhoso, ele pode obter um tipo de atenção que você está buscando. Então, se você não está consciente das normas, você pode deixar de mostrar algo que você pretendia. Você conhecendo as normas e sabendo da força do toque, você pode direcionar o seu toque para aquilo que você quer. Entende? Então, é este, né, o ponto que eu quero trazer para vocês, né? A lição fundamental é que você precisa saber que o toque também é uma linguagem, e é uma linguagem poderosa, que faz parte do diálogo transformador. Pode exercer um grande impacto nas pessoas, e é importante que você esteja consciente da mensagem que você quer transmitir através do seu toque, né? Ele pode fortalecer ou ele pode enfraquecer o seu relacionamento. E se outra pessoa te tocar, né, de uma maneira que você considere pouco clara ou confusa, não consiga compreender qual foi a mensagem, você precisa perguntar para você mesmo qual é a causa dessa confusão. Você precisa, dentro do diálogo transformador, é o que a gente fala, sempre conversar com você mesmo primeiro, compreender quais foram suas percepções, baseando no conhecimento que você tem de você mesmo, quais são seus sentimentos, quais são suas necessidades, né? Essas perguntas, elas podem incluir: essa pessoa, ela sente carinho por mim? Essa pessoa que me tocou e eu achei confuso? Esse toque dessa pessoa é afetivo? É confortador? Ele é amistoso? Ele é sexual? Ele é agradável? Agressivo? Ameaçador? Você sabe que outro dia eu estava com uma amiga minha, né? E eu percebi um movimento no corpo dela diferente, ela comigo assim. Ela fez um gesto assim pra frente, foi pra trás, foi... E assim, eu percebi que na cabeça dela tinha uma confusão, né? E aí eu percebo, porque eu treino essas coisas. Eu olhei pra ela e falei: o que tá acontecendo? Você quer me dar um abraço? Aí ela pegou e falou: eu queria, mas aí eu pensei que não, aí eu fiquei... Aí eu peguei e falei: não, vem cá, dei um abraço nela, soltei ela e comecei a rir. Falei: ah, você é muito engraçada, hein? Você viu que eu li seu pensamento, tudo, e ela começou a rir também. Então, assim, você consegue perceber, você pergunta o que está acontecendo com essa pessoa, o que o corpo dela está dizendo, né? Então, esse toque dessa pessoa tem a intenção de me controlar? Eu gosto de ser tocado dessa maneira, porque tem pessoas que não gostam, né? E você precisa respeitar o seu corpo, mas se você não gosta, você precisa expressar para outra pessoa que você não gosta de ser tocado. Você precisa falar e fazer um acordo com as pessoas, né? Você precisa fazer um acordo com as pessoas com quem você se relaciona. Elas precisam te conhecer, elas precisam saber como você é, né? Para que haja aí um acordo. É exatamente essa questão de você transformar conflitos em acordos,
de um conhecer o outro, principalmente a respeito do toque, do que você gosta, do que você não gosta, no toque entre parceiros, entre casais, aonde você gosta que toque, aonde você não gosta. Se a pessoa gosta, você pode perguntar por que que você não gosta. Tem ali um trauma, uma informação naquela parte do teu corpo que você não quer acessar. Veja quantos relacionamentos contribuem para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua consciência de si mesmo. E quanto mais você tem consciência de si mesmo, mais facilidade você tem de ter consciência do outro, de se relacionar, de sair desses relacionamentos onde as pessoas são, elas são manipuladas pelas circunstâncias, elas não têm controle sobre a própria vida, sobre o próprio relacionamento, né? E aí elas são muito movidas pelo medo. Medo da traição, medo de não ser bom bastante, medo de ser trocado, medo de ser abandonado. Por medo e não pelo controle do amor. Este conhecimento lhe permite agir, ter ações conscientes em relação a si e ao outro. Se conhecer e conhecer o outro para que você tome atitudes baseadas no amor e não no medo, né? E aí você começa a perceber o toque, faz com que eu me sinta pouco à vontade, muito à vontade, né? Eu gostaria que essa pessoa me tocasse assim de novo, né? E o exercício da fala. Então você precisa confiar nos seus sentimentos, sabe? Conversar com a outra pessoa sobre os sentimentos dela que vierem à tona. Estou falando de relacionamentos íntimos que precisam, através do diálogo, da conversa, criar essas bases profundas, né? Consistentes, para que haja mesmo uma construção inabalável. Como numa construção de um prédio, de um grande edifício, todo o resultado deste prédio, né, do visível, está dependente do invisível. Onde está o invisível, Vanessa? No fundamento. Para quem entende de construção sabe disso. Se você for construir um site, o valor que você coloca no fundamento, nas bases, é que vai definir até onde você pode estruturar este site. O fundamento que você coloca para a construção, né, para uma construção de um prédio, de um edifício, de sei lá o quê, a base é que vai mostrar para você até onde você pode subir. O fundamento é que vai mostrar para você até onde você pode subir. Toda árvore, antes de ser árvore, foi semente. A semente é o fundamento da árvore. No fundamento está a potência de tudo. Quando você põe a semente na terra e você olha, você só enxerga a terra, você não vê a semente, a potência que está ali. Então a semente, a base desse prédio, a base do seu site, tudo isso é a parte invisível. Mas tudo que é visível depende do invisível, da estrutura do invisível. No diálogo transformador, nós trabalhamos com aquilo que é invisível para dar base para você. Como na história dos 3 porquinhos. Aquele que se dedicou a construir uma casa consistente, uma casa realmente que tinha bases estruturadas, o lobo mau assoprou e não conseguiu derrubar. E se não fosse esta casa, os irmãos, todos os porquinhos, seriam devorados pelo lobo. As pessoas sofrem, têm seus relacionamentos devorados pelo lobo, porque não trabalharam, né? A história da formiga e da... Ai, como é que é o nome? Era a formiga e... eu esqueci, mas esse trabalho, sabe, é paulatino de você realmente cuidar dessas bases do invisível, da cigarra, Luciene, muito obrigada, da formiga e da cigarra, né? Esse trabalho da formiga, esse trabalho do 3º porquinho, né?
esse trabalho do diálogo transformador, o trabalho de cuidar do invisível, mas sabendo que é o invisível que vai dar estrutura para você ser inabalável, para você ser de fato imbatível, para que você tenha um relacionamento incrível. Olha só a Esperança, saudades de você, Esperança, não tinha te visto mais. Assistam esse vídeo, quem entrou agora, vai lá no IGTV, assiste do início, porque o conhecimento aqui é profundo e é importante, né? E aí você vai confiar nos seus sentimentos, confiar nas suas bases, confiar nessa estrutura, colocando em prática este conhecimento, colocando em prática e construindo a sua base, sabe? Lembrar que tocar e ser tocado é importante para a nossa sensação de bem-estar e para que os nossos fios, o fio da meada, né, seja conectado novamente e a sua rede possa gerar uma força tão poderosa que de fato você tenha uma vida impactante, tenha uma vida incrível, tenha um relacionamento incrível, um relacionamento inabalável. Então, quando usado com sabedoria, né? O toque transmite o seu afeto, transmite a sua mensagem, é uma linguagem de fácil acesso, sabe? Transmite a sua identificação com as outras pessoas, a sua conexão, o seu relacionamento e favorece essa construção, né, deste prédio que é o relacionamento inabalável, porque o fundamento é poderoso, nada vai abalar. Então, você começa a abrir aí dentro desse relacionamento a confiança mútua, o vínculo de intimidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E amanhã, às 10 horas da manhã, estarei aqui novamente com essa aula gratuita do diálogo transformador, que é a comunicação que transforma conflitos em acordos e constrói relacionamentos inabaláveis. Um grande beijo e até amanhã.